Eu nunca tive medo de estrada. Sempre achei que o medo vinha mais das pessoas do que dos lugares. Pessoas erram, se distraem, fazem escolhas ruins. Estradas apenas existem. Ou pelo menos era isso que eu acreditava até aquela noite. Eu dirigi havia algumas horas, voltando de um compromisso simples, nada fora do comum. O problema não foi o horário, nem o cansaço. Foi a sensação estranha de que aquela viagem estava longa demais para o percurso que eu conhecia tão bem. Olhei o relógio algumas vezes, conferi o painel, tudo parecia normal. O GPS funcionava, o carro respondia bem. Quando ele sugeriu um atalho para evitar um trecho em obras, eu nem pensei muito. Olhei rapidamente o mapa, vi que economizaria alguns minutos e aceitei. Foi uma decisão pequena, quase automática. E talvez por isso tenha sido a pior. A estrada mudou quase imediatamente depois da curva. O asfalto ficou mais estreito, mais escuro, como se a iluminação tivesse sido esquecida de propósito. Os postes eram espaçados demais e alguns sequer funcionavam. As árvores dos dois lados se inclinavam em direção à pista, formando uma espécie de túnel natural. O rádio começou a perder o sinal, primeiro chiando, depois ficando em silêncio total. Não desliguei. Não mexi. Apenas continuei dirigindo. O silêncio começou a me incomodar mais do que eu esperava. Não havia insetos batendo no para-brisa, não havia vento audível, não havia som algum além do motor. Dirigi por mais tempo do que parecia razoável para um simples atalho. Foi quando percebi que não havia placas. Nenhuma indicação de cidade, nenhuma quilometragem, nenhum aviso. Apenas a estrada seguindo em frente, igual demais para ser tranquilizadora. Depois de alguns minutos, vi a primeira casa. Ficava afastada da estrada, antiga, com pintura descascada e todas as janelas fechadas. Nenhuma luz acesa. Passei devagar, observando. Alguns metros depois, vi outra casa. Idêntica. Depois outra. Mesma distância da pista, mesma estrutura, mesmo abandono aparente. Aquilo me causou um desconforto imediato. Casas nunca são perfeitamente iguais. Sempre há algo diferente. Aqueles detalhes não existiam ali. Continuei dirigindo até perceber que tinha entrado em um pequeno vilarejo. Não havia placa de entrada. Apenas ruas estreitas surgindo dos dois lados. Reduzi a velocidade sem perceber. O lugar parecia antigo demais, como se tivesse sido construído antes de carros serem algo comum. As casas ficavam muito próximas da rua, algumas com muros baixos, outras sem muro algum. Nenhum carro estacionado. Nenhuma pessoa andando. Apenas luzes fracas em alguns postes e o silêncio pesado. Virei algumas ruas tentando encontrar uma saída clara. Foi quando vi um pequeno comércio aberto. A luz lá dentro era fraca, amarelada, diferente da iluminação pública. Parei o carro instintivamente. Não porque precisava, mas porque aquele era o único sinal de vida no lugar inteiro. Desci devagar. O ar parecia diferente ali, mais frio, mais denso. Empurrei a porta do comércio e um sino tocou, mas o som era abafado demais, como se estivesse distante. O interior era simples. Prateleiras com produtos antigos, alguns vencidos, outros sem preço. Um cheiro estranho, misto de poeira e algo metálico. Atrás do balcão, um homem estava parado, imóvel, olhando diretamente para mim. Ele não parecia surpreso. Não fez nenhum gesto. Apenas olhava. Perguntei se aquele caminho levava de volta à rodovia principal. Ele demorou alguns segundos para responder. Tempo demais para uma pergunta tão simples. Disse que sim. Perguntei quanto faltava. Ele respondeu que dependia. Aquilo não fazia sentido, mas o tom dele deixou claro que eu não deveria insistir. Agradeci e me virei para sair. Antes de abrir a porta, senti a necessidade estranha de olhar para trás. O homem continuava exatamente na mesma posição, me observando. Quando voltei para o carro, percebi que todas as outras luzes do vilarejo estavam apagadas. Apenas o comércio permanecia aceso. Entrei rápido, liguei o motor e segui em frente.
O desconforto crescia a cada metro. Algo estava errado. Muito errado. E eu ainda não tinha entendido o que. Eu continuei dirigindo tentando convencer a mim mesmo de que estava exagerando. O cérebro faz isso quando não encontra explicações claras, ele tenta normalizar o desconforto. Disse a mim mesmo que aquele vilarejo devia ser apenas antigo, mal cuidado, esquecido pelo poder público. Lugares assim existem aos montes, especialmente longe das rotas principais. Ainda assim, algo não se encaixava. Quanto mais eu avançava, mais tinha a sensação de que o espaço ao meu redor não estava se comportando como deveria. As ruas pareciam longas demais para um vilarejo tão pequeno. As curvas surgiam de forma estranha, sempre levando a outra rua muito parecida com a anterior. Nenhuma sinalização. Nenhuma indicação de saída. Apenas casas antigas e iluminação fraca. Passei novamente pela mesma praça sem perceber de imediato. Só me dei conta quando reconheci um banco de concreto rachado em 2 pontos específicos. Aquilo me causou um choque interno. Eu tinha certeza de que não tinha dado voltas suficientes para retornar ali. Olhei rapidamente pelo retrovisor, como se esperasse ver algo me seguindo. Não vi nada. Apenas a rua vazia. Continuei dirigindo, agora mais devagar, tentando memorizar o caminho para não repetir trajetos. Foi então que percebi algo que me fez engolir em seco. As casas, além de iguais, pareciam estar todas fechadas do mesmo jeito. Janelas completamente cerradas, portas sem frestas de luz, cortinas grossas. Nenhum sinal de televisão ligada, nenhum som vindo de dentro. Era como se ninguém morasse ali, apesar da aparência de lugar habitado. Ao dobrar outra esquina, vi pessoas pela primeira vez. Elas estavam paradas nas calçadas, em frente às casas. Não caminhavam. Não conversavam. Apenas permaneciam ali, imóveis, olhando para a rua. Algumas pareciam adultas, outras crianças, mas nenhuma se movia. Reduzi a velocidade quase até parar. Senti um frio subir pela espinha. Não era medo imediato. Era algo mais profundo, uma sensação de alerta absoluto. Passei devagar, tentando não chamar a atenção. Nenhuma delas virou a cabeça para acompanhar o carro. Ainda assim, eu sentia os olhares. Como se não precisassem se mover para me ver. Quando passei pela terceira pessoa parada daquela forma, percebi algo ainda mais perturbador. Nenhuma delas piscava. Os olhos permaneciam abertos, fixos, sem reflexo natural. Aquilo não era normal. Minha respiração ficou curta. Apertei o volante com força demais. Em uma esquina, uma mulher deu um passo à frente, como se fosse atravessar a rua. Freiei bruscamente. O carro quase morreu. Ela parou no meio do movimento e ficou ali, me encarando. Os olhos eram estranhamente vazios, opacos, como vidro fosco. Não havia raiva, não havia curiosidade. Apenas observação. Engatei a marcha e acelerei, virando na primeira rua que vi. O coração batia tão forte que parecia ocupar todo o peito. Dirigi por mais alguns minutos até encontrar novamente uma rua mais larga, que parecia levar para fora do vilarejo. Senti um alívio imediato. O corpo relaxou por alguns segundos, como se tivesse entendido que o perigo tinha passado. Segui em frente, mantendo a velocidade constante. Foi então que reconheci as casas. As mesmas fachadas. A mesma sequência. A mesma curva suave à esquerda seguida de um poste quebrado. Eu estava voltando. A estrada não estava me levando para fora. Estava me trazendo de volta. Um desespero silencioso tomou conta. Parei o carro no meio da rua e desliguei o motor. O silêncio foi absoluto. Não havia insetos, não havia vento, não havia nenhum som vindo das casas. Desci do carro por impulso, talvez tentando retomar algum controle da situação. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Olhei ao redor. As pessoas que eu tinha visto antes não estavam mais ali. As calçadas estavam vazias. Aquilo me deixou ainda mais apavorado. Voltei correndo para o carro,
liguei o motor e dei meia volta. Dirigi rápido, sem me importar com a direção, dobrando esquinas aleatórias, tentando apenas me afastar do centro do vilarejo. Foi quando vi novamente o comércio. A mesma luz amarelada. O mesmo prédio. Aquilo confirmou tudo o que eu temia. Eu estava preso em um circuito. Reduzi sem perceber e olhei para a porta. O homem estava lá, parado, olhando diretamente para mim. Dessa vez, ele sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi lento, contido, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Aquele sorriso me deu a certeza de que eu não era apenas um visitante perdido. Eu estava sendo observado desde o início. O pânico começou a tomar conta de vez. Olhei para o relógio no painel. Marcava exatamente o mesmo horário de quando eu tinha entrado no vilarejo. Nenhum minuto a mais. Nenhum a menos. O tempo não tinha avançado. Um suor frio escorreu pelas costas. Acelerei sem pensar e segui pela rua mais escura que encontrei. As casas começaram a ficar mais espaçadas. A iluminação diminuiu ainda mais. Por alguns segundos, pensei que tinha conseguido sair. Mas então vi, ao longe, as mesmas pessoas novamente, paradas, agora mais próximas da rua, como se estivessem se ajustando à minha presença. Não parei. Não diminui. Passei direto, ignorando completamente qualquer noção de cuidado. Foi só depois de muito tempo dirigindo que percebi que o vilarejo tinha ficado para trás. As casas desapareceram de repente, como se alguém tivesse desligado um cenário. Eu estava novamente em uma estrada longa e escura. Nenhuma placa indicava que eu tinha saído de lugar algum. Apenas a estrada, silenciosa, seguindo em frente. Continuei dirigindo sem parar, com medo de que qualquer redução de velocidade fosse um convite para voltar. Mesmo depois de ver faróis ao longe e finalmente cruzar com outros carros, a sensação de alívio demorou a chegar. Algo tinha ficado comigo. Eu sabia. E, no fundo, tinha certeza de que aquela não tinha sido a última vez que aquele lugar tentaria me trazer de volta. Depois daquela noite, eu tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Continuei trabalhando, continuei dirigindo, continuei acordando cedo e dormindo tarde. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. Não era apenas medo. Era a sensação constante de estar deslocado, como se eu tivesse visto algo que não deveria e, por isso, tivesse deixado de pertencer completamente aos lugares comuns. Passei a notar pequenos detalhes que antes ignorava. O jeito como certas ruas pareciam mais longas do que deveriam. Como alguns bairros ficavam estranhamente silenciosos depois de determinado horário. Como o corpo reagia antes mesmo da mente entender. Em algumas noites, eu acordava com o coração acelerado, certo de que ainda estava dirigindo, certo de que a estrada continuava se estendendo diante de mim mesmo dentro do quarto escuro. Voltei a dirigir à noite porque precisava. Não havia escolha. Prometi a mim mesmo que evitaria atalhos, estradas secundárias e qualquer desvio sugerido pelo GPS. Segui apenas por rodovias principais, bem iluminadas, movimentadas. Nos primeiros dias, isso pareceu funcionar. Nada estranho aconteceu. O medo começou a parecer exagero, um reflexo do estresse acumulado. Até a noite em que percebi que o problema não estava apenas nos lugares, mas no momento em que eu passava por eles. Dirigia por uma rodovia conhecida, daquelas que você percorre quase no automático, quando notei que o movimento começou a diminuir. Primeiro, menos carros no sentido contrário. Depois, menos carros à minha frente. Em poucos minutos, eu estava sozinho outra vez. O relógio marcava pouco depois da meia-noite. A iluminação continuava funcionando, mas parecia fraca demais, como se não alcançasse o asfalto por completo. O rádio tocava, mas o som parecia distante, abafado. Troquei de estação. A mesma música continuava tocando, exatamente no mesmo ponto. Troquei de novo. Nada mudou. Desliguei o rádio. O silêncio voltou pesado. Foi então que vi alguém parado no acostamento. Um homem, imóvel, olhando para a estrada.
Reduzi a velocidade por reflexo. Ele não levantou a mão, não sinalizou, não se mexeu. Apenas ficou ali, observando. Passei devagar e olhei pelo retrovisor. Ele continuava parado, agora olhando diretamente para mim. O rosto dele me causou um desconforto imediato. Não porque fosse deformado ou assustador, mas porque parecia estranhamente familiar. Como alguém que você jura já ter visto, mas não consegue lembrar onde. Acelerei e segui em frente, tentando afastar aquela sensação. Alguns minutos depois, vi o mesmo homem novamente, mais à frente, parado no acostamento do outro lado da pista. Meu estômago revirou. Aquilo não era possível. Não havia retornos próximos, não havia tempo para ele ter chegado ali. Não parei. Não diminui. Passei direto, sentindo o coração bater forte demais. Minutos depois, percebi que estava entrando novamente em uma área urbana. Nenhuma placa indicava o nome da cidade. Apenas ruas surgindo dos dois lados, casas antigas, iluminação fraca. Meu corpo reagiu imediatamente. Um frio subiu pela espinha. Reduzi sem perceber. A cidade parecia maior do que o vilarejo anterior, mas igualmente errada. As ruas eram largas demais para o pouco movimento. As casas, antigas demais para o estado razoável de conservação. Não vi carros estacionados. Não vi pessoas andando. Apenas silêncio. Ao passar por uma praça central, vi bancos ocupados. Pessoas sentadas, imóveis, todas olhando para um ponto específico. Não era a igreja dessa vez. Era a estrada. Estavam olhando para mim. Nenhuma se mexeu quando passei. Nenhuma piscou. Continuei dirigindo, tentando encontrar a saída. Virei algumas ruas. Todas levavam a outras ruas semelhantes. O GPS começou a recalcular sem parar, girando a tela como se estivesse confuso. Foi quando notei algo ainda pior. As pessoas tinham se levantado dos bancos e agora estavam paradas nas calçadas. Não caminhavam. Apenas observavam. Algumas estavam mais próximas da rua do que antes. Outras pareciam ter surgido do nada, em frente a casas que antes estavam vazias. Uma delas deu um passo à frente. Outra fez o mesmo. Não esperei para ver o resto. Acelerei pela rua mais larga que encontrei. O motor reclamou, mas respondeu. Passei por cruzamentos sem reduzir, ignorando qualquer noção de cuidado. Tudo o que eu queria era sair daquele lugar. Depois de alguns minutos, a cidade terminou de repente. Não houve transição. Não houve placa. Apenas estrada novamente. Dirigi por muito tempo sem saber exatamente quanto. O relógio marcava poucos minutos a mais do que antes, mas o corpo dizia que tinha sido muito mais. Quando finalmente vi movimento, outros carros, caminhões, senti um alívio quase físico. Parei em um posto grande, iluminado, cheio de gente. Desci tremendo. Entrei na loja e sentei por alguns minutos, tentando recuperar o controle da respiração. Enquanto estava ali, ouvi dois caminhoneiros conversando. Um deles dizia que um colega tinha se perdido naquela região na noite anterior. Entrou em uma cidade pequena e não conseguiu sair. Encontraram o caminhão estacionado na praça pela manhã, portas abertas, motor frio. Ninguém dentro. O outro respondeu que aquilo não era novidade. Disse que algumas estradas não devolvem quem passa tempo demais nelas. Apenas devolvem o veículo. Voltei para o carro com a sensação de que aquela conversa não tinha sido coincidência. Algo tinha mudado de forma definitiva. Eu já não estava apenas passando por esses lugares. Eles estavam começando a me reconhecer. E quando isso acontece, não é fácil deixar de ser notado. Depois daquela noite, eu tentei seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Continuei trabalhando, continuei dirigindo, continuei acordando cedo e dormindo tarde. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. Não era apenas medo. Era a sensação constante de estar deslocado, como se eu tivesse visto algo que não deveria e, por isso, tivesse deixado de pertencer completamente aos lugares comuns.
Passei a notar pequenos detalhes que antes ignorava. O jeito como certas ruas pareciam mais longas do que deveriam. Como alguns bairros ficavam estranhamente silenciosos depois de determinado horário. Como o corpo reagia antes mesmo da mente entender. Em algumas noites, eu acordava com o coração acelerado, certo de que ainda estava dirigindo, certo de que a estrada continuava se estendendo diante de mim mesmo dentro do quarto escuro. Voltei a dirigir à noite porque precisava. Não havia escolha. Prometi a mim mesmo que evitaria atalhos, estradas secundárias e qualquer desvio sugerido pelo GPS. Segui apenas por rodovias principais, bem iluminadas, movimentadas. Nos primeiros dias, isso pareceu funcionar. Nada estranho aconteceu. O medo começou a parecer exagero, um reflexo do estresse acumulado. Até a noite em que percebi que o problema não estava apenas nos lugares, mas no momento em que eu passava por eles. Dirigia por uma rodovia conhecida, daquelas que você percorre quase no automático, quando notei que o movimento começou a diminuir. Primeiro, menos carros no sentido contrário. Depois, menos carros à minha frente. Em poucos minutos, eu estava sozinho outra vez. O relógio marcava pouco depois da meia-noite. A iluminação continuava funcionando, mas parecia fraca demais, como se não alcançasse o asfalto por completo. O rádio tocava, mas o som parecia distante, abafado. Troquei de estação. A mesma música continuava tocando, exatamente no mesmo ponto. Troquei de novo. Nada mudou. Desliguei o rádio. O silêncio voltou pesado. Foi então que vi alguém parado no acostamento. Um homem, imóvel, olhando para a estrada. Reduzi a velocidade por reflexo. Ele não levantou a mão, não sinalizou, não se mexeu. Apenas ficou ali, observando. Passei devagar e olhei pelo retrovisor. Ele continuava parado, agora olhando diretamente para mim. O rosto dele me causou um desconforto imediato. Não porque fosse deformado ou assustador, mas porque parecia estranhamente familiar. Como alguém que você jura já ter visto, mas não consegue lembrar onde. Acelerei e segui em frente, tentando afastar aquela sensação. Alguns minutos depois, vi o mesmo homem novamente, mais à frente, parado no acostamento do outro lado da pista. Meu estômago revirou. Aquilo não era possível. Não havia retornos próximos, não havia tempo para ele ter chegado ali. Não parei. Não diminui. Passei direto, sentindo o coração bater forte demais. Minutos depois, percebi que estava entrando novamente em uma área urbana. Nenhuma placa indicava o nome da cidade. Apenas ruas surgindo dos dois lados, casas antigas, iluminação fraca. Meu corpo reagiu imediatamente. Um frio subiu pela espinha. Reduzi sem perceber. A cidade parecia maior do que o vilarejo anterior, mas igualmente errada. As ruas eram largas demais para o pouco movimento. As casas, antigas demais para o estado razoável de conservação. Não vi carros estacionados. Não vi pessoas andando. Apenas silêncio. Ao passar por uma praça central, vi bancos ocupados. Pessoas sentadas, imóveis, todas olhando para um ponto específico. Não era a igreja dessa vez. Era a estrada. Estavam olhando para mim. Nenhuma se mexeu quando passei. Nenhuma piscou. Continuei dirigindo, tentando encontrar a saída. Virei algumas ruas. Todas levavam a outras ruas semelhantes. O GPS começou a recalcular sem parar, girando a tela como se estivesse confuso. Foi quando notei algo ainda pior. As pessoas tinham se levantado dos bancos e agora estavam paradas nas calçadas. Não caminhavam. Apenas observavam. Algumas estavam mais próximas da rua do que antes. Outras pareciam ter surgido do nada, em frente a casas que antes estavam vazias. Uma delas deu um passo à frente. Outra fez o mesmo. Não esperei para ver o resto. Acelerei pela rua mais larga que encontrei. O motor reclamou, mas respondeu. Passei por cruzamentos sem reduzir, ignorando qualquer noção de cuidado.
Tudo o que eu queria era sair daquele lugar. Depois de alguns minutos, a cidade terminou de repente. Não houve transição. Não houve placa. Apenas estrada novamente. Dirigi por muito tempo sem saber exatamente quanto. O relógio marcava poucos minutos a mais do que antes, mas o corpo dizia que tinha sido muito mais. Quando finalmente vi movimento, outros carros, caminhões, senti um alívio quase físico. Parei em um posto grande, iluminado, cheio de gente. Desci tremendo. Entrei na loja e sentei por alguns minutos, tentando recuperar o controle da respiração. Enquanto estava ali, ouvi dois caminhoneiros conversando. Um deles dizia que um colega tinha se perdido naquela região na noite anterior. Entrou em uma cidade pequena e não conseguiu sair. Encontraram o caminhão estacionado na praça pela manhã, portas abertas, motor frio. Ninguém dentro. O outro respondeu que aquilo não era novidade. Disse que algumas estradas não devolvem quem passa tempo demais nelas. Apenas devolvem o veículo. Voltei para o carro com a sensação de que aquela conversa não tinha sido coincidência. Algo tinha mudado de forma definitiva. Eu já não estava apenas passando por esses lugares. Eles estavam começando a me reconhecer. E quando isso acontece, não é fácil deixar de ser notado. Depois daquela noite no posto, eu soube que não adiantava mais fingir normalidade. A sensação de estar sendo observado não ia embora quando eu chegava em casa. Não desaparecia com o amanhecer. Ela apenas ficava mais silenciosa, como algo que aprende a esperar. Passei a evitar dirigir à noite sempre que podia. Mudei horários, recusei trabalhos, inventei desculpas. Mesmo assim, havia momentos em que não existia escolha. Algumas estradas não perguntam se você quer voltar para elas. Elas simplesmente aparecem. E foi exatamente isso que aconteceu na última vez. Eu dirigia por uma rodovia principal, larga, iluminada, cheia de placas e referências claras. Nada ali indicava perigo. O relógio marcava pouco depois da meia-noite. Lembro disso porque pensei, de forma quase automática, que aquele horário parecia se repetir mais do que deveria. O trânsito começou a diminuir aos poucos. Primeiro menos carros no sentido contrário, depois menos à minha frente. Não foi abrupto. Foi gradual, como se cada veículo estivesse saindo da estrada em pontos que eu não percebia. Em poucos minutos, eu estava sozinho novamente. A iluminação continuava acesa, mas parecia fraca demais, como se não alcançasse o asfalto por completo. O rádio tocava, mas a música soava distante, abafada, como se estivesse vindo de muito longe. Troquei de estação. A mesma música continuava, exatamente no mesmo trecho. Desliguei. O silêncio voltou pesado. Foi então que percebi algo que me fez engolir em seco. Eu estava passando por lugares que reconhecia. Não exatamente iguais, mas próximos demais para serem coincidência. Um posto antigo à esquerda, fechado, com bombas cobertas por lona. Uma placa enferrujada sem indicação legível. Um acesso secundário que eu lembrava de ter evitado em outra noite. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração acelerou, os ombros ficaram rígidos, a respiração curta. O GPS indicava a rota normal. Nenhum aviso. Nenhum erro. Mesmo assim, eu sabia que tinha cruzado algum limite invisível. Mais à frente, vi um carro parado no acostamento. Um sedã escuro, motor desligado, faróis apagados. A imagem era familiar demais. Reduzi a velocidade por instinto. Não havia triângulo, não havia ninguém pedindo ajuda. Apenas o carro, imóvel, como se estivesse aguardando. Passei devagar, tentando não olhar diretamente. Quando olhei pelo retrovisor, vi alguém sentado no banco do motorista, cabeça erguida, olhando diretamente para mim. A sensação foi imediata e profunda. Reconhecimento. Acelerei. Alguns minutos depois, vi o mesmo carro novamente, mais à frente, parado do outro lado da pista. Dessa vez, havia alguém em pé ao lado, observando a estrada. Não parei. Não reduzi.
Continuei dirigindo, sentindo o estômago se revirar. A estrada começou a se estreitar sem aviso. As faixas pareciam mais próximas, como se o asfalto estivesse se comprimindo. O rádio voltou a ligar sozinho por alguns segundos, emitindo apenas um ruído baixo, parecido com vozes sobrepostas, murmúrios impossíveis de entender. Desliguei novamente. Foi quando vi a cidade. Ela surgiu sem placa de entrada, sem aviso, como se sempre tivesse estado ali. Casas antigas, iluminação fraca, ruas vazias. Reduzi automaticamente. Passei por uma praça pequena, com bancos de concreto e uma igreja no centro. Pessoas estavam sentadas nos bancos, imóveis, todas olhando na mesma direção. Dessa vez, olhavam diretamente para a estrada. Para mim. Nenhuma se mexeu quando passei. Nenhuma piscou. Procurei a saída. Virei à direita. Rua sem saída. Virei à esquerda. Outra rua sem saída. O GPS começou a recalcular freneticamente, girando a tela sem parar. O pânico começou a subir, mas tentei manter a calma. Respirei fundo, segurei o volante com força e segui pela rua mais larga que encontrei. As pessoas tinham se levantado dos bancos. Agora estavam paradas nas calçadas, observando. Algumas estavam mais próximas da rua do que antes. Outras pareciam ter surgido de lugares onde não havia ninguém segundos antes. Uma delas deu um passo à frente. Outra fez o mesmo. Não esperei. Acelerei. O motor reclamou, mas respondeu. Sem aviso, a cidade terminou. Não houve transição. Não houve placa. Apenas estrada novamente. Dirigi por um tempo que não sei medir. O relógio no painel marcava poucos minutos, mas meu corpo dizia que tinha sido muito mais. Quando finalmente vi faróis ao longe, outros carros, caminhões, senti um alívio quase doloroso. Parei no primeiro posto grande que encontrei. Iluminado, movimentado, barulhento. Desci tremendo. Entrei na loja e fiquei sentado por vários minutos, tentando recuperar o controle da respiração. Enquanto estava ali, ouvi uma conversa baixa entre dois caminhoneiros. Um deles dizia que um colega tinha se perdido naquela região na noite anterior. Entrou em uma cidade pequena e não conseguiu sair. Encontraram o caminhão estacionado na praça pela manhã, portas abertas, motor frio. Ninguém dentro. O outro respondeu que aquilo não era novidade. Disse que algumas estradas devolvem o veículo, mas não devolvem quem passa tempo demais nelas. Disse também que quem consegue sair não volta igual. Que alguma coisa fica. Ou que alguma coisa começa a acompanhar. Naquela noite, cheguei em casa decidido. Decidi parar. Mudei horários, recusei viagens noturnas, perdi dinheiro, mas ganhei algo que eu não tinha mais, a sensação de segurança. Ainda assim, mesmo hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de estar dirigindo. Ouço o motor, sinto o volante nas mãos, vejo a estrada se estendendo à frente. Demoro alguns segundos para lembrar que estou em casa. Seguro. Longe daqueles lugares. Mas nem sempre a sensação vai embora rápido. Às vezes, fico com a impressão de que, se eu aceitasse mais um atalho, se eu dirigisse só mais uma vez depois da meia-noite, aquela estrada estaria lá. Esperando. Se você já sentiu vontade de acelerar sem saber porquê, de evitar um caminho sem motivo lógico, talvez entenda. Talvez o corpo perceba antes da mente. E talvez algumas estradas não sejam feitas para levar você a um destino, mas para testar se você sabe a hora certa de voltar.